Seja muito bem-vindo. Se você é empreendedor, empresário, gestor de marketing que clicou nesse link e está interessado em aprender mais sobre o momento que você está da sua empresa, se você deve delegar ou não o seu marketing, se você deve contratar uma agência ou outros assuntos correlacionados, e você quer entender de uma vez por todas o porquê que você está pulando de agência em agência e não está dando certo, você deveria ficar nessa aula. Vou passar aqui para o lado, na minha colinha, e aí vai aparecer na tela para vocês 3 temas que vão estar muito presentes na aula de hoje. Primeiro, o que é uma produtora, o que é uma agência de marketing, o que é um gestor de tráfego. Rodrigo, eu preciso de quê nesse momento? De um gestor de tráfego? Preciso de um social media? Preciso de um fotógrafo? Tudo isso você vai entender na aula de hoje. Próximo assunto, qual é o meu momento? Você vai aprender a diagnosticar o seu momento. Existem 4 momentos de marketing de uma empresa e você vai descobrir hoje, nessa aula, qual é o seu. E dos tópicos também, não menos importante, se você contrata uma agência ou se você monta um time de marketing, essa é para empresas mais robustas. Então, se você tem uma empresa um pouco mais robusta, essa aula vai te ajudar muito. Pelos próximos 20 a 25 minutos, você é meu convidado. Fica aqui, assiste essa aula e no final eu tenho um bônus muito legal para você. Essa não é uma daquelas aulas em que você fica 20, 25 minutos, em que uma pessoa fica lá tentando te vender um negócio. No final, e você não aprendeu nada. Não é esse o objetivo. Você vai ter 20 a 25 minutos de conteúdo real. E no final, um bônus também gratuito. É isso mesmo. No final dessa aula, eu não vou te vender nada. Pelo menos não agora. Mas eu quero muito que você se aproxime um pouco mais de mim, do meu conteúdo e do conteúdo que nós aqui da agência criamos. Meu nome é Rodrigo, eu sou o CEO aqui da Esperto Company, uma agência que atua há bastante tempo fazendo exatamente isso que eu vou ensinar para você hoje. Valeu? Você hoje é meu convidado. Vambora? Vamos lá. E a gente já começa com um baita de um conteúdo que é a explicação derradeira para você nunca mais errar o que é marketing. Marketing, ele não é fazer post. Marketing não é você postar no Instagram. Marketing não é vender. Não. Marketing é a junção de 4 áreas. Beleza? 4 áreas. O slide está na tela. E aí, que áreas são essas, Rodrigo? Produto, preço, praça e promoção. Além desse slide bonitinho que eu coloquei para vocês, eu também fiz o meu rascunho. E é esse aqui. E esse rascunho é o que tem me ajudado a ensinar um pouco sobre marketing, sobre os 4 P's. Isso também vai facilitar bastante na hora de você entender. Então tira um print, guarda, isso vai te ajudar bastante. Vamos lá? Primeiro de tudo, pessoal, o marketing ele é uma junção de 4 áreas de estudo. E essas 4 áreas de estudo se complementam para o que a gente chama de marketing. Beleza? Esse é o marketing clássico. Ok? Primeiro de tudo, preço. Vamos para o preço. Tem uma colinha aqui sobre preço. É um dos mais importantes, tá? Quando a gente estuda preço e a área de preço dentro do marketing de uma empresa, é a área que é responsável por precificar, por pesquisar o mercado, por olhar ao redor e por olhar também a concorrência. Nunca defina o preço da sua empresa simplesmente baseado no seu CMV. Esse é um dos maiores erros que eu vejo empresários cometerem. Eu fiz o meu cálculo aqui da minha margem e meu preço deu X. Tá, e o preço do concorrente? Você já olhou? Para tentar entender se a percepção de valor do seu produto em relação ao seu concorrente, ela é a mesma? Porque dá para comprar, por exemplo, esses dias eu fui com a minha esposa comprar um chocolate, cara, a gente pagou R$40 em 100 gramas de chocolate. Chocolate da Dengo, muitos de vocês talvez conheçam. Cara, eu achei caro. Mas assim, o valor agregado em cima daquele chocolate fez a gente até a loja pagar, acho que foi R$40, se eu não me engano, R$40 em 100 gramas de chocolate. Rodrigo, é errado eu vender a R$40? Não. Mas qual é o valor agregado em cima da tua marca para você vender nesse preço? Será que os concorrentes da Dengo estão vendendo pelo mesmo preço, mais barato, mais caro? Existe uma pesquisa muito profunda quando a gente vai falar de preço. Por isso que eu coloquei. A gente precisa precificar, mas a gente também precisa pesquisar o mercado, pesquisar a concorrência, olhar para o lado. Às vezes você vai fazer o seu preço, cara, eu cheguei no meu preço aqui, no meu preço ideal desse prato aqui, tô chutando prato, mas a gente poderia dar o exemplo de uma roupa, por exemplo. O preço ideal dessa camisa aqui, que eu vendo
uma camisa para corredores de dry fit e tal, pô, custa R$100. Só que, cara, a Nike vende a R$100 também. Então a gente precisa entender que conceito a gente vai trazer para justificar esse preço. A gente precisa entender o público. E toda essa discussão está na área de marketing do preço. Próxima área do marketing, preciso acelerar que eu tenho bastante conteúdo, é a área da praça. Antigamente a praça cara, a loja vai ficar onde? A gente vai vender físico, vai vender no e-commerce. Cara, hoje em dia a praça é muito mais do que isso. Eu até coloquei onde vamos vender. Esse canal de venda funciona? Vamos pesquisar novos canais? Pesquisa de locais físicos, pesquisa de bairros, público, mercado local. Tudo isso está dentro da área da praça do marketing. É a área onde a gente vai decidir, aonde a gente vai vender. Esse produto funciona vendendo no WhatsApp? Esse produto funciona vendendo no e-commerce? Esse produto funciona vendendo, por exemplo, no marketplace? Esse produto funciona vendendo, por exemplo, enfim, é a área onde a gente vai vender nosso produto. E o P de produto. Gente, um conceito importante para vocês entenderem. Produto não necessariamente é algo aqui, ó, físico, tá? Tangível, tá? Não necessariamente é isso. Produto é tudo que tem uma forma. Então, se você tem, por exemplo, uma consultoria em que um dos seus produtos é uma consultoria relacionada a como o seu paciente deve se portar no ambiente de trabalho, um exemplo, e você produtizou, você organizou aquilo também é um produto. Então, a área de produto, como eu coloquei aqui no slide, é formatação de produto, no caso dele ser físico, embalagem, entender se o produto atende o público, testar o produto, conhecer o produto da concorrência, tudo isso está dentro da área de produto. E o quarto P do marketing, que é um dos mais importantes, é o P da promoção, que eu coloquei aí como P da publicidade, mas na verdade é o P da promoção que a gente chama de publicidade. Ah, Rodrigo, então peraí, tô entendendo. O P da publicidade é só um dos P's, então publicidade, essa área enorme, é só um dos P's do marketing? Sim, exatamente. Ah, então vamos lá. Antes de promover meu produto, eu preciso ter fechado o meu preço, ou seja, eu preciso precificar, eu preciso pesquisar o mercado, eu preciso olhar ao redor, eu preciso olhar a concorrência, eu preciso saber onde eu vou vender, para quem eu vou vender, como eu vou vender, eu preciso formatar o meu produto. Tudo isso vem antes de publicidade? Sim. E aí, na sua cabeça, provavelmente, já está começando a descortinar algumas coisas que são os motivos pelos quais a sua agência não está acertando. Caso você tenha uma agência ou caso você esteja contratando uma agência. É não olhar para esses outros 3 P's antes de começar a vender. Porque publicidade, meus amigos, é promover o produto, hora de vender. Agora está na hora de vender. E aí, como chegou a hora de vender, todos os canais de publicidade possíveis. Eu até coloquei alguns aqui. Alguns são mais conhecidos, né? Outros mais antigos. Mas eu coloquei dessa forma para você entender o seguinte. Todo tipo de canal de publicidade é válido, desde que testado, aprovado e metrificado. Coloquei alguns aí. Carro de som, panfleto, Instagram, anúncio no Google, anúncio no Meta, evento presencial. Todas essas são formas de fazer publicidade. A promoção, e não é a promoção no sentido de promocional, mas é a promoção, é promover o teu produto, que como eu disse, o termo produto ele é um termo amplo, né? Não é só o produto físico, conforme eu falei. Então, essa é a explicação do marketing e dos seus 4 P's. Fechou? E aí, qual é o problema depois disso? Uma vez que a gente entende que existem, né, 4 áreas do marketing e que a publicidade é uma delas, e que essa 4ª área que eu falei é a área que vocês mais têm comentado, conversado, falado com as suas agências, é a hora que a gente começa a entender um pouco dos desafios. Não saber a diferença de marketing e publicidade, não saber diferenciar isso, vai fazer com que você contrate, às vezes, uma agência que vende no papel marketing, mas na realidade ela entrega publicidade. O que é isso, Rodrigo? Você tá comprando, acha que está comprando estratégia, acha que está comprando que o cara vai te ajudar a definir o teu produto, o cara vai te ajudar a buscar o melhor público, a melhor estratégia, a melhor organização de acordo com para onde você tem que vender, como você tem que vender, e
a conversa geralmente está girando em torno de que post vamos fazer, que vídeo vamos fazer, que foto vamos fazer. E isso se dá por quê? Porque é uma agência de publicidade, que no papel se diz agência de marketing, mas na prática ela é uma agência de publicidade. Se você entende a diferença de um para o outro e sabe cobrar isso do seu gestor de marketing, ou da sua agência, ou das pessoas que você está contratando, isso vai fazer com que você não fique mais no escuro. Eu até coloquei alguns desafios, né? Que essas empresas, talvez você esteja enfrentando isso hoje. Você não sabe diferenciar marketing de publicidade, você contrata agências que hoje vendem marketing no papel e entregam publicidade na prática, não compreende hoje a diferença entre mídia social e publicidade paga e tem expectativas desalinhadas sobre o que cada área pode oferecer. A área de marketing, ela vai te oferecer a planta da casa. Ela vai te oferecer a parte da engenharia, a parte da arquitetura. Então, todo o plano está no marketing. A publicidade é a mão na massa. É mãos à obra, vamos embora. Depois de um plano definido, é que a publicidade entra. E às vezes você está querendo resolver sabe? Não quero fazer um vídeo. Cara, mas esse vídeo está dentro de uma estratégia de social media, que é um canal de publicidade, que é um dos peixes do marketing. Mas nada nessa cadeia, na tua empresa, está definido. Ou está bem definido. E aí a agência ou a pessoa que está lá na ponta não sabe nem o que fazer, porque toda essa cadeia não está definida. Isso é um problema também para quem está vendendo, porque às vezes está vendendo que não sabe. Esse é um ponto importante para a gente falar. E aí a gente vai entrar nos grandes problemas, que são os problemas imediatos. Quando isso acontece, a gente vai para resultado baixo, frustração e desperdício de investimento. Uma coisa que tá até no próximo slide, né? Você tem uma equipe de marketing, você está fazendo tráfego e o cliente entra e ele não compra o seu produto. A culpa é de quem? Se você não tem um plano, a culpa é de quem? A culpa é sua, como gestor. Porque a agência, se ela se propôs a entregar marketing, ela tem que entregar marketing. E você precisa estar apto para cobrar. Se ela tem que entregar publicidade, você tem que ter um plano de marketing ou uma equipe de marketing, ou você tem que ter definido esse plano. É muito importante a gente entender. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, beleza? Vamos supor que você tem um e-commerce de tábuas decorativas. E essas tábuas, elas estão custando, em média, R$800. E o teu produto, o teu site, a tua rede social, tem uma cara de atender público C, público D. E as tábuas do público A, daquelas empresas que hoje atendem o público A, estão vendendo, sei lá, por uma média aí de também R$800. Você não acha que você vai ter um problema de vender esse produto nesse preço para esse público que você está buscando? Então, assim, vocês entendem que às vezes o problema não está no tráfego, não está no vídeo, tá em que quando o cara vai entrar no teu site para comprar o teu produto, o preço está desalinhado com o mercado. Tá em que ele vai entrar e vai ver um produto que ele vai achar mais barato no Mercado Livre. E eu tô chutando várias coisas aqui que acontecem no dia a dia, tá? Nada disso é inventado. Inclusive, esse exemplo que eu dei aconteceu de verdade. Eu tive um cliente, não vou, por motivos óbvios aqui, falar, né, de que cliente é, mas ele tinha um produto muito bom. Só que ele não queria investir muito na aparência da marca dele. Então, ele tinha uma cara de classe C, uma cara de classe D. E a classe C e a classe D não comprava dele, por conta do preço. E ele tinha preço daquelas marcas de grife que vendiam o mesmo produto, um produto muito similar, muito parecido, que era um produto incrível, no mesmo valor, só que para o público A. E quando a gente identificou isso, a gente conseguiu corrigir o problema. Mas será que a tua agência hoje, a tua equipe está pronta para isso? Será que é isso que você contratou? Então, esses são os pontos importantes para a gente poder conversar antes de descobrir se o problema está no vídeo, se o problema está no tráfego, por exemplo. E aí a gente chega no como resolver o problema, beleza? Cara, o problema hoje, ele é um problema muito maior, sabe? Porque é o problema não só do empresário, não só da pessoa que está ali se esforçando, né? Mas o problema também é o problema das agências. E que problema hoje, que problema é esse, Rodrigo? Qual é o problema das agências hoje no Brasil?
elas não nicharam, elas não definiram muito bem aonde a agência deles ou delas vai atuar ou que produto eles estão vendendo. Às vezes, cara, você está vendendo uma coisa que se você não tem como entregar. Às vezes o cliente nem entendeu. Vocês entendem que ter essa compreensão do que é marketing, do que é publicidade, de como precisa ter um plano montado antes de começar a vender, vocês entendem que isso ajuda muito na hora de escolher a equipe, na hora de definir o plano? Isso é muito importante, isso é imprescindível. Ah, Rodrigo, mas tem agências hoje de marketing digital, que é um termo até errado de falar sobre isso, que entregam isso. Elas montam um plano e executam um plano. Beleza. Mas você deu autonomia para essa agência para mexer no teu preço, na tua praça, no teu produto? Não? Então não é uma agência de marketing. Então ela está simplesmente executando algo que você já predeterminou. Você já chegou para ela com um produto definido, você já chegou para ela dizendo como você vende, e você já chegou para ela dizendo a que preço você vende. E aí ela entra com o último P, promoção, que é igual a publicidade. Entendeu? Então, assim, o problema ele é muito mais extenso do que aquilo que a gente está definindo aqui. Beleza? Vamos avançar? Eu até notei aqui alguns problemas, né? Que são alguns problemas das agências, né? Então, o primeiro de todos, eles vendem marketing no papel e publicidade na hora H. Eles não mostram a diferença de mídia social e publicidade. E terceiro, não deixam claro o que cada área pode trazer e fazer. Até um dos tópicos que eu anotei, que eu não falei um pouco sobre isso, é sobre essa questão de diferença entre mídia social e publicidade. Ah, Rodrigo, qual que é a diferença? A mídia social, gente, é um canal de publicidade. Um só. Canal de publicidade é todo canal de promoção do produto. Então, vamos lá. Ah, eu vou promover um produto através de um e-mail. Promoção do produto. Vou fazer um post. Promoção do produto. Vou chamar um influenciador. Promoção do produto. Vou fazer tráfego pago no Google. Promoção do produto. Cada canal desse é uma forma de promover o seu produto. Ah, Rodrigo, que canal é melhor para minha empresa? Não é muito o foco dessa aula, mas eu vou pincelar sobre isso porque é importante. Como definir o melhor canal? Então, anota, papel, caneta. Todo canal precisa ser metrificável e acompanhável. Nem sei se acompanhável existe, mas metrificável sim. O que seria isso basicamente, Rodrigo? Investir em tráfego pago e eu preciso criar uma forma de saber se os clientes que vieram desse anúncio me geraram venda ou não. Então, se você não tem uma forma de acompanhar, de anotar, esse investimento é basicamente em vão, na minha opinião, é claro. Você pode ter outra opinião, mas na minha opinião ele é em vão. Ah, Rodrigo, mas podem haver canais de promoção do produto que não necessariamente a gente consegue metrificar. Eles geram um impacto na marca, mas não necessariamente a gente colhe frutos disso, não consegue anotar os frutos disso. Sim, faz parte da estratégia. Só que os canais, eles precisam ser, na sua maioria, metrificáveis. Vou dar um exemplo. Coloquei um outdoor. É uma forma de promoção da marca. Ah, eu consigo medir os impactos para minha marca do outdoor? Às vezes não. Às vezes não. Por isso que ele não é o único meio de promoção. Ele é um dos meios de promoção. Dentro de uma estratégia de mídia, ele vai ser um dos meios de promover esse produto. Beleza? Entendendo cada tipo de serviço. É o próximo tópico. Então, já estamos próximos dos 20 minutos. Eu preciso correr para encerrar essa aula, senão vai ficar muito grande e pode se tornar desinteressante. Então, se segura na cadeira porque a gente vai para a parte final agora, beleza? E aí na tela, meus amigos, está o slide de ouro, que é justamente o slide que me fez entender como organizar isso na mente, como explicar isso para as pessoas, beleza? Rodrigo, entendi marketing, entendi publicidade. O que é o que, onde está o que eu contrato, em que momento, esse slide vai te ajudar a entender. Primeiro de tudo, se eu quero estratégia, se eu estou em dúvida de qual produto, seja ele físico, seja ele um produto tipo um curso, uma mentoria, se eu preciso produtizar algo, se eu preciso definir o meu preço, se eu preciso pesquisar o mercado, se eu preciso, sabe, se o que eu preciso é de um plano, eu vou para uma agência de marketing. Ponto. É a primeira de todas. É o teto ali do nosso guarda-chuvinha, beleza?
Abaixo delas, a gente tem algumas variações, né? Que é o que eu chamo de agência de marketing digital e agência de lançamento, beleza? Todas elas desempenham também papel ou desempenham em parte alguns conceitos do marketing digital. Então vão agregar dentro de si algumas partes de marketing, de publicidade, de produção, em alguns casos. Então, se você procurar uma agência de marketing digital, se ela tiver essa expertise, você precisa entender, ela vai te dar um pouco dos 4 P's, beleza? E uma agência de lançamento também, só que ela é focada em lançamento digital. Então, se você tem, por exemplo, se você tem uma hamburgueria, não vai adiantar de nada você procurar uma agência de lançamento que é focada em lançamento de produtos digitais. E no meio disso, que seria, na verdade, um grau abaixo, é uma agência de publicidade, que é uma agência que está focada no 4 P. Você tem um plano definido? A gente vai executar para você. Rodrigo, e aonde que entra o gestor de tráfego, o social media e a produtora de conteúdo? Para que uma boa agência de publicidade consiga entregar o seu serviço, ela vai precisar de trabalhar alguns canais de publicidade. O tráfego é um deles, a rede social é um deles, o site é outro deles. Então existem canais. Então, isso já cai por terra, já quebra essa questão de as coisas não estão tão legais, e então eu vou procurar um gestor de tráfego. Não. O gestor de tráfego vai trabalhar uma área de publicidade, uma ou duas, dependendo, dentro de uma estratégia de publicidade, dentro que é um dos P's do marketing. Então, o gestor de tráfego resolve o problema? Cara, a curto prazo, ele pode acabar resolvendo, né? Eu vou fazer um tráfego aqui, pode ser que funcione, pode ser que dê certo. Só que não é o todo, não é a regra, beleza? Vou contratar um social media. Gente, social media isso é um erro crasso, né? Eu vou explicar. Social media, basicamente, é um profissional que está habilitado, capacitado para trabalhar nas suas mídias sociais. Pode ser o seu Facebook, o seu Instagram, o seu YouTube, etc., dependendo da especialidade dele. E ele é um profissional que está responsável por trabalhar uma linha de publicidade, né, dentro do seu marketing, beleza? Rodrigo, mas cara, meu social media é muito bom, cara. Ele é um cara excepcional, fora da curva. Ele sabe de tudo e ele vai fazer o meu plano, ele fala não sei o que. Pode acontecer? Óbvio que pode. Mas se você entende cada uma das áreas, isso vai facilitar na hora de você contratar e saber o que ele está te entregando. Beleza? Se ele está discutindo contigo, cara, eu acho que o preço não está condizente com o mercado, vamos pesquisar o mercado, vamos pesquisar a concorrência. Ele é um social media que está entrando nas áreas do marketing junto com você. Beleza? E aí a gente entra na produtora de conteúdo, que está servindo ao gestor de tráfego, que está servindo ao social media, que é simplesmente a ponta da ponta da ponta do iceberg, que é a área onde eu vou criar conteúdo para que eu consiga desenvolver a minha execução e que foi planejada lá atrás, entendeu? Então a gente tem um planejamento do marketing, a publicidade como um dos 4 P's. Abaixo disso a gente vai ter alguém que vai delegar alguma coisa, que geralmente é o social media, o gestor de tráfego, algum profissional de publicidade, e abaixo disso a produtora produzindo fotos, vídeos, design, etc. Rodrigo, mas tem uma agência e ela tem foto, ela tem vídeo, ela tem design, ela produz conteúdo, ela tem redes sociais e ela também faz o marketing. Isso existe? Existe. É o que chamamos, né, de agência full service ou agência 360. Só que o maior problema das agências está nas agências full service. Rodrigo, você é uma agência full service? Sim. E eu demorei 7 anos. Eu demorei 7 para aprender. Mas eu tô há 7 anos batalhando arduamente para conseguir entender o meu papel e o que eu devo vender e o que eu não devo vender. Então, até fica uma dica para quem trabalha com full service, até que tá assistindo essa aula. Cara, se você é um cara de full service, você precisa entender aonde você vai colocar o teu produto. No meu caso, o que eu faço? Eu tenho produtos específicos. Então, eu tenho um cliente que eu só entrego produção de conteúdo. Eu tenho um cliente que eu só entrego social. Eu tenho um cliente que eu só entrego publicidade. E eu tenho um cliente que eu entrego marketing. E eu tenho esse papo, eu faço um diagnóstico muito bem profundo
antes de vender pro cara. Então, se eu percebo que o cara precisa de marketing e ele quer contratar social media, eu preciso ter uma conversa muito alinhada com ele para ele entender que isso não vai resolver todos os problemas dele. É muito importante isso na hora de vender, galera. Em alguns casos, é não vender também. E virar pro cara e falar, cara, nesse momento agora eu não consigo te ajudar. Beleza? E agora a gente vai para a parte final, que são, pessoal... Eu até coloquei uma colinha, tá? Eu vou passar rápido, para vocês entenderem, tá? Aí vocês podem printar. Isso daí são as atribuições de uma agência full service, as atribuições de uma agência de marketing e uma agência de publicidade, as atribuições de uma agência de marketing digital e uma agência de lançamento de uma produtora. Então, a Rodrigo, eu quero, viu um orçamento de uma produtora. Tá ali, né? Um pouco daquilo que essa produtora faz, aonde que ela se encaixa dentro da hierarquia, beleza? Social media, produtor de conteúdo e só. E aí a gente já vai entrar, spoiler, a gente já vai entrar na parte final, que é justamente você entender as 4 fases em que uma empresa deve estar, ela pode estar, e qual é o momento certo para você contratar, delegar e etc. Beleza? Vamos avançar. E aí vamos lá para finalizar. Número 1. Se você é iniciante MEI, você começou agora com o seu MEI, e também pode ser um prestador de serviço individual. Então, cara, comecei agora. O que eu faço? Faturamento de até 100 mil anual por ano. Normalmente, com 1 a 2 funcionários ou operação individual. Momento de validar o produto, que era uma marca sólida, e produzir conteúdos básicos. O que eu faria se eu estivesse nessa faixa, nesse momento da minha empresa? Primeiro, essa é a hora de fazer sozinho. Não contrate uma agência. Sabe o que eu faria se fosse vocês? Eu criaria uma marca, então criaria minha logo, minha identidade visual, talvez produziria foto ou vídeo de maneira pontual para eu ter um material para começar, e eu começaria definindo muito bem meu preço, minha praça e o meu produto. Esses 3. Para aí sim eu começar a estudar um pouco mais sobre esse 4º P da publicidade. Mas eu não começaria contratando agora uma agência, ou talvez fazendo algum curso da área, enfim. Eu acho que é o momento de fazer sozinho. E aí a gente cai no segundo, que é um MEI com um pouco mais de experiência ou um microempreendedor. Geralmente eu classifiquei, pessoal, uma faixa de faturamento de 100 a 360 mil reais por ano, entre ali 2 a 5 funcionários. Rodrigo, e nesse momento da minha empresa eu faço o quê? Essa é a hora de aprender com quem ensina. Você já definiu um pouco o seu preço, sua praça, seu produto. Talvez seja a hora de você começar a consumir conteúdos e cursos sobre exatamente publicidade. Talvez até consultorias. Consultorias são, cara, um momento excelente para você consumir consultoria de publicidade, consultoria de social media, consultoria de tráfego. Pra você entender um pouco, sabe? Antes de você delegar, você precisa começar a colocar a mão na massa para você entender se você já está pronto para delegar, beleza? E aí a gente vai para o terceiro, que são empresas pequenas e médias, ou médias e pequenas empresas. E aí, nesse momento, sim, um faturamento a partir de 360 mil por ano até 4,8 milhões, aí sim está na hora. Tenha uma agência. Já definido seu preço, já definido seu produto, já definido sua praça, é o momento de ter uma agência. Eu começaria por uma agência de publicidade, ou talvez um social, mais gestor de tráfego, mais produção de conteúdo. São serviços que eu começaria a tomar para eu começar a entender. E o mais importante, contrate, pessoal. Se você puder nesse momento, se você estiver nessa fase, de ter alguém que possa fazer essa ponte entre a empresa e a agência, isso é muito importante para o sucesso do projeto. Beleza? E aí, umas variações que podem acontecer. Às vezes, nessa faixa de empresa, quando você já está faturando aí, talvez por ano, os seus 1 milhão, 1 milhão e meio ano, às vezes até 2, você já vai começar a sentir falta de melhorar a sua estratégia, de melhorar a definição da sua praça, do seu produto, a definição do seu preço. E é nesse momento que eu aconselho que você tenha ou uma consultoria de marketing ou uma agência de marketing, talvez para fazer um serviço pontual para você, ou até para te ajudar a formular um planejamento mais robusto
para que a sua agência de publicidade consiga executar. E aí a gente vai chegar no quarto e último, que são para médias e grandes empresas. Faturamento anual acima de 4,8 bilhões por ano. Acima também de 50 funcionários. Aí entra um outro desafio. Que desafio é esse, Rodrigo? Você não tem mais tamanho para uma agência. Uma agência normalmente não vai conseguir te suportar. Para te suportar, dependendo do seu tamanho, ela vai precisar montar o que a gente chama como gestor de agência, um squad. Cara, quem é dono de agência agora deve estar me xingando. Mas a gente vai precisar montar um squad para cuidar de você. E às vezes o custo de me pagar para montar um squad, você mesmo consegue montar um squad dentro da sua empresa. Ah, Rodrigo, então você está jogando contra você, né? Então uma empresa grande não deve ter agência nunca. Então não disse isso. O que eu aconselho nesse momento para médias e grandes empresas com esse faturamento é que você tenha uma mescla entre time interno e time externo. Para mim, a melhor mescla que existe, e aí é uma das mesclas que eu vi funcionar, tá? Não é a única. Eu terceirizaria produção de conteúdo, que é muito caro ter interno, e às vezes não justifica o custo, e também design, tráfego, talvez. São áreas que eu terceirizaria ainda. Teria talvez até um social media externo também, mas também teria pelo menos um gestor de marketing, um head, alguma coisa assim, e um social media também interno. Teria pelo menos 2 profissionais internos para começar. E com o tempo, montaria também o meu squad interno e terceirizaria cada vez menos serviços fora, né, da empresa, e talvez depois de um tempo começaria a terceirizar somente campanhas, que é o que às vezes empresas muito grandes fazem. Elas vão terceirizando parte ali da sua comunicação e parte vai ficando interna, porque também faz sentido ali para a estratégia. Beleza? Pessoal, esse é o conteúdo, tá? A gente deve ter ficado em torno aí de uns... Eu prometi 20 a 25, mas a gente passou de 30, muito provavelmente. E agora, qual que é o ponto? Você assistiu a aula até aqui, você foi corajoso, porque até esses 30 minutos. Você foi muito... Você saiu daqui com muito conteúdo, né? E você está satisfeito com o que você recebeu até agora. Aí o que você vai fazer? Se você, nesse momento, gostou do que a gente apresentou, sente que a nossa agência também pode te ajudar. Precisa de um diagnóstico. Vamos falar melhor, porque montar um plano pode dar a ideia de que a gente vai montar um plano para você, mas não é essa a ideia. Se você, nesse momento, precisa de um diagnóstico nosso para te ajudar a identificar em qual momento dessas 4 você está e qual é a melhor forma de tomar serviços, dependendo da área que você está, de maneira completamente gratuita, na página que você está tem um botão para falar com o time. E aí, nesse botão você vai clicar e o nosso time vai agendar uma call, provavelmente comigo, ou com mais 2 pessoas do meu time que estão cuidando disso, para que você consiga ter um diagnóstico individualizado, beleza? Mas eu não sei a repercussão disso, pode ser que a gente rode tráfego e seja um sucesso. Então eu vou distribuir isso somente para as primeiras 15 pessoas que agendarem. As primeiras 15, só isso, beleza? Porque mais do que isso, às vezes pode ser que não faça sentido, ou que a gente talvez não tenha abraço para fazer tanto diagnóstico. A gente vai ter que fazer uma reunião com você, entender seu momento, e aí assim diagnosticar o melhor momento, ou o momento correto, né, que você tá, beleza? Então, basicamente é isso. Espero muito que você tenha gostado. Uma coisa que eu vou te pedir, cara, se você curtiu, cara, printa a tela do celular, printa a tela do computador, posta e marca a gente. Marca lá, @rocop, que é o meu nome. Vou pedir pro editor colocar na tela. Coloca aí @depertocompany, marca a gente, por favor. Vai no nosso direct também, deixa um comentário, vai num post, fala com o nosso time, se interessou pela agência. Cara, eu gostei muito de vocês, cara, quero trabalhar com vocês também. Fica à vontade, chama a gente no nosso direct, vai ser um prazer. Ou clica no botão, fala com o nosso time, independente do momento da empresa que você tá. Nós hoje temos produtos para os 4 momentos da empresa, nós temos produto para esses 4, beleza? Como a gente entendeu isso, a gente desenvolveu produtos para cada um deles. Então,
pro cara que não pode ainda tomar serviço de agência, pro cara que precisa de consultoria, pro cara que precisa de agência, pro cara que precisa mesclar o time. Então, para esses 4 a gente tem produtos. Então, cara, me interessei, fez sentido. Como eu prometi, a aula inteira ia ser gratuita. Então, eu não fiquei aqui enchendo linguiça. Passei esse tempo todo direcionando vocês e trazendo uma base de conteúdo importante para vocês. E a partir de agora, tome a melhor decisão. Se você quiser só ficar perto da gente, vai ser incrível. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube e tá incrível. Pra gente já tá de bom, ótimo tamanho. Ah, Rodrigo, gostei, quero fazer o meu diagnóstico, faço o diagnóstico. Ah, Rodrigo, quero contratar vocês, contrate a gente. Vamos lançar muitos produtos tão legais quanto esses, ou mais completos do que esses. Alguns gratuitos, outros pagos, e vai ser um prazer. Se você veio até o final, você chegou aqui até o final, eu gostaria de te agradecer. Para quem ficou pelo caminho também, muito obrigado. E acho que é isso. Valeu? Muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Tá bom? Tamo junto.